Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos aqui a mais uma incrível aula com o professor Bruno. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a primeira lei de Mendel ou o monohibridismo. Tá? Colocando alguns conceitos básicos, o que é a primeira lei de Mendel ou monohibridismo, resumindo? A primeira lei de Mendel, ela vai nos determinar o quê? A questão das características que surgem nos seres vivos. Então, ela está relacionada diretamente com as características. Porque Mendel, ele analisou ervilhas. Ele percebeu o seguinte, que ele cruzava ervilhas de cores diferentes e às vezes surgia só uma cor. Às vezes cruzava ervilhas com a mesma cor e surgiam duas cores. Então ele começou a perceber que existia ali um padrão, uma configuração onde ele chamou na verdade de características. Essas características hoje em dia são a mesma coisa que nós chamamos de genes. Então, características e genes são basicamente a mesma coisa. Tá? Então, falando rapidamente aqui sobre o que Mendel fez. Mendel é um monge austríaco, né? Ele trabalhou com ervilhas. Ele percebeu o seguinte, um dia ele pegou ervilhas amarelas e cruzou com ervilhas verdes e surgiram apenas ervilhas amarelas. E ele achou isso muito curioso. Mais curioso ainda foi que ele pegou algumas dessas ervilhas amarelas e ele cruzou amarela com amarela e saíram ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Aí Mendel pensou, what the hell, o que está acontecendo aqui? Claro, ele não falou desse jeito, mas vocês entenderam. Então isso despertou a curiosidade dele. E ele começou a perceber que tinha um padrão. Para esse padrão, ele começou a estipular uma série de situações e uma série de condições para ele poder explicar essas características aqui dos seres vivos. Então, pois bem, essas características ele percebeu o seguinte, que para que eu possa ter ali duas características diferentes, e às vezes surge uma e às vezes surge outra, ele percebeu que elas estavam organizadas em pares. Agora aqui você vai pensar, meu Deus, professor, estava organizado em pares? Isso tem alguma relação com os cromossomos homólogos que nós vimos? Sim, meu caro estudante, isso tem total relação. Por quê? Como essas características, esses genes estão organizados em pares, eu vou ter um par de genes, um par de características, vamos colocar assim, daqui a pouco vou detalhar mais, e isso tem total correlação com os cromossomos, que nós temos ali os cromossomos homólogos que também estão em pares. Por quê? Cada um desses pares, cada parte desse par que vai determinar as características, ele está em um cromossomo e a outra metade está no outro. Esses genes, esses pares, hoje em dia nós também chamamos eles de alelos. Então esses alelos, eles estão organizados em pares e esses alelos possuem tipos. Mas como assim, professor? Vamos voltar ao exemplo de Mendel. Ele não falou para nós ali que você tem ali, por exemplo, uma ervilha amarela e uma ervilha verde, e às vezes saíam só ervilhas amarelas, às vezes só ervilhas verdes? Então, com isso ele percebeu que as minhas características, agora vamos chamar elas de alelos, eles têm classificações. Ele percebeu que uma característica aparecia mais do que a outra. Por exemplo, quando ele cruzava ervilhas verdes com amarelas, ele percebeu que as ervilhas amarelas apareciam e as ervilhas verdes não apareciam mais. Então, nessa situação, ele percebeu que o amarelo ele é uma característica dominante. E a ervilha verde, a cor verde, era uma característica recessiva.
Então, você tem ali, dentro dos tipos de alelos, eu tenho os dominantes e eu tenho os recessivos. Então, eu entendo que o dominante é sempre aquele que vai manifestar a sua característica. Então, o amarelo, ele sempre vai estar presente, não importa quem forme um par com ele. Nesse caso, se eu tiver ali um alelo que vai determinar amarelo e outro verde, o amarelo é dominante. Então, o amarelo ele vai predominar, ou seja, ele vai aparecer. O recessivo não. O recessivo ele só manifesta a sua característica na ausência do dominante. É tipo você mora com seus pais. O seu pai é o gene dominante. Você é o gene recessivo. Você chega, pai, eu vou fazer uma festa, vou chamar meus amigos aqui em casa, a gente vai zoar a noite, a madrugada inteira, tal, vamos ficar muito louco aqui. Seu pai vira e fala não. Aí você vai falar o quê? Tá. Isso por quê? Porque o seu pai, ele é dominante em relação a você. O que ele quer e acabou. Agora, suponhamos que seus pais vão viajar, eles saem, vão ficar o fim de semana fora. Aí, eu quero fazer uma festa, vou pegar e fazer uma festa aqui em casa, limpo antes dos meus pais chegarem, beleza. Então, seus pais forem, você pega, faz sua festa, e aí você vai lá, chapa o coco, mete o louco com seus amigos, depois você tem uma puta sujeira para limpar. Nessa situação, aí você exerceu o que? O dominante, porque a sua vontade, o que você quis, só se manifestou na ausência dos seus pais. Então, você é o recessivo, que nem eu falei errado agora há pouco. E os seus pais são os dominantes, a vontade deles prevalece em relação à sua. A sua vontade só prevalece quando eles não estão por perto. Então é basicamente a mesma coisa. Só que essa questão, o dominante e o recessivo, eles estão relacionados também com esses pares de alelos. Os alelos estão sempre em pares. Nessa situação existem aqui dois tipos diferentes de pares. Eu tenho aqui os homozigotos e os heterozigotos. Opa! Qual a diferença entre eles, professor? A diferença entre eles é que o homozigoto é quando eu tenho alelos do mesmo tipo. E um heterozigoto é quando eu tenho alelos diferentes. Então, como assim, professor? Mostra melhor. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha só, vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplo de homozigoto. Uma coisa que eu esqueci de falar. O dominante, ele é sempre representado por uma letra maiúscula. E o recessivo por uma letra minúscula. Perdão se eu estou errando aqui em alguns acentos, tá, pessoal? Sempre tive um problema com isso. Então, olha só. Homozigoto. Suponhamos aqui um exemplo. Olha só. Azão, azão e azinho, azinho. Vamos colocar aqui um exemplo mais clássico. Então, percebo aqui que eu tenho dois alelos dominantes e dois alelos recessivos no meu par. Então, aqui eu tenho dois tipos de homozigoto. Aqui eu tenho o chamado homozigoto dominante. E aqui eu tenho o chamado homozigoto recessivo. Então, observem que aqui no meu exemplo eu tenho dois pares. Os dois são iguais, basicamente. Dois dominantes, dois recessivos. Então, essa configuração eu chamo de homozigoto. O heterozigoto tem alelos diferentes. Como assim, professor? Usando ainda as letras. Vamos pegar um exemplo. Vou fazer com canetas coloridas, para ficar mais fácil para visualizar. A não ser que você seja daltônico, né? Então, olha só. Um exemplo de heterozigoto. Azão e azinho. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo de um homozigoto. Perdão, um heterozigoto. Por quê? Aqui em azul eu tenho um alelo dominante.
E aqui em verde, opa, deixa eu pegar o verde aqui, eu tenho um alelo recessivo. Então, em um heterozigoto, eu vou ter os dois alelos, eu vou ter o dominante e eu vou ter o recessivo. Só que olha só, eu não falei aqui no dominante que ele domina sobre o recessivo? Então, nessa situação, num exemplo de um heterozigoto, ele sempre vai manifestar a característica do dominante. Então, por exemplo, pegando aqui exemplo para ervilhas, tá, pessoal? Você tem aqui o azão seria a ervilha amarela, porque ela é a dominante. E o azinho seria a verde, porque a verde ela é recessiva. Então, nessa situação, em um híbrido, vai manifestar a característica do dominante. Se eu falei que o amarelo é dominante, nesse caso aqui, eu vou ter uma ervilha amarela. Por quê? Porque no par eu tenho um dominante. E sempre manifesta a característica do dominante em relação ao recessivo. Um detalhe importante, pessoal, porque eu esqueci de colocar, eu vou tentar puxar aqui com um pontilhado, espero que vocês consigam ler. O heterozigoto, eu vou escrever com uma caneta diferente, também conhecido como híbrido. Então, eu falar que algo é heterozigoto ou híbrido é a mesma coisa. Então, aqui é um conceito básico da primeira lei de Mendel. Vamos pegar aqui um exemplo do que ele fez. Então, em um primeiro momento, vamos colocar aqui exemplo, ele fez o seguinte, ele pegou uma ervilha amarela e ele cruzou com uma ervilha verde, né? A ervilha verde eu escrevi de verde e o amarelo eu escrevi de roxo. Então, ele fez esse primeiro cruzamento aqui, ele cruzou o amarelo com verde. Nessa situação, como se daria o cruzamento? Ele percebeu que cruzando essa ervilha amarela com essa ervilha verde, o cruzamento final só me deu ervilhas amarelas. Ele pensou, por quê? Então, olha só, se eu só tive amarelas aqui nesse primeiro cruzamento, então observem. Ele cruzou uma ervilha amarela, vamos colocar aqui esse amarelo, como um homozigoto dominante. E essa ervilha verde, como um homozigoto recessivo, tá? Espera um pouco, aqui eu cometi um errozinho. Não chega a ser um erro, mas é que eu sou muito metódico com algumas coisas, né? O verde e o amarelo. Ué, professor, mas por que o senhor tirou o A e colocou o V? Porque normalmente, pessoal, por convenção, não que isso seja uma coisa tão relevante assim, mas nós usamos a inicial do recessivo para poder representar aquela característica. Então, como o verde é o recessivo, eu coloquei o Vzinho. Então, amarelo, Vzão, Vzão, e o verde, Vzinho, Vzinho. Agora, nós vamos fazer uma das coisas mais importantes da lei de Mendel, que é mostrar o cruzamento. Então, vamos cruzar aqui. Então, eu peguei essa primeira geração, aqui, como foi onde originou tudo, eu chamo ela de P. P de parental. Por que parental, professor? Por que eu dei um nome? Porque eu vou fazer esse primeiro cruzamento, meu primeiro cruzamento eu chamo sempre de parental. Aí os outros cruzamentos que vêm a seguir, eu vou dando outros nomes para eu poder me localizar. Então, olha só. Então, agora nós vamos fazer aqui um cruzamento. Preste atenção. Nós vamos fazer aqui o que eu chamo de... O que eu chamo não, né? Que é chamado de xadrez mendeliano, chiqueirinho ou quadrado de Punnett. Agora o que você vai fazer? Tá vendo que são dois alelos aqui? Então, imaginem que isso daqui vai representar os gametas, ou seja, no caso de animais espermatozoide e óvulo, no caso aqui de plantas, o pólen e a oosfera. Nessa situação, você tem aqui os gametas.
Lembra quando eu falei que o gameta ele tinha só metade dos cromossomos? Então, da mesma forma que ali na meiose ele se separa, eu vou ter ali um processo onde uma célula diploide forma uma célula haploide, eu vou ter ali metade. Então, cada um desses quadradinhos aqui vai ser representado por uma dessas letras. Então, eu vou separar aqui o meu par. Porque lembra que também você tem essa separação ali na meiose. Então, aqui eu vou ter o Vzão vem aqui. E o outro Vzão vem aqui. Então, para eu poder ter o cruzamento, para eu poder ter essa recombinação, essas coisas todas, eu preciso separar aqui os meus gametas. A mesma coisa eu vou fazer com o meu homozigoto recessivo. Vzinho aqui, Vzinho aqui. Esse Vzinho eu coloquei aqui e esse outro Vzinho eu coloquei aqui. Agora, nós vamos realizar o cruzamento propriamente dito. Como isso é feito? É mais ou menos como batalha naval. Já jogou batalha naval? Você tem uma linha com números, outra linha com letras, aí você tem lá C3, você procura a linha do C, perdão, a coluna do C, a linha do 3, você acha lá e você erra. Para quem jogou batalha naval? Para quem não jogou, é o seguinte. Nós vamos combinar esses daqui com esses daqui para ver as probabilidades de cruzamento. Então, olha só. Eu vou pegar esse Vzão e jogar aqui embaixo. Agora eu vou pegar esse Vzinho e jogar aqui do lado. Então, observe que aqui eu tenho o Vzão que veio daqui e o Vzinho que veio daqui. Então, aqui eu já tenho um Vzão, Vzinho, ou seja, eu tenho um heterozigoto aqui, que é o resultado, a primeira parte do resultado da amarela, do cruzamento da amarela com a verde. Agora vamos fazer os outros. O Vzão que vem dessa coluna, o Vzinho que vem dessa linha, o Vzão que vem dessa coluna e o Vzinho que vem dessa linha. O Vzão que vem dessa coluna e o Vzinho que vem dessa linha. Então, observem que aqui eu já terminei meu cruzamento. Então, aqui eu coloquei todas as minhas probabilidades, todas as minhas possibilidades e preenchi tudo aqui no meio, os quadradinhos, eu terminei meu cruzamento. Agora, depois que cruzou, o que você faz? Você vai analisar o que aconteceu. Nós temos duas características aqui. Duas formas de eu analisar os resultados. Uma delas é o meu genótipo e a outra é o meu fenótipo. Qual é a diferença entre ambas? O genótipo, eu vou analisar qual tipo de gene que eu tive aqui. Qual dele é homozigoto, qual dele é heterozigoto, se é homozigoto dominante ou recessivo e quantos. E no fenótipo eu vou analisar a minha característica, se ela é amarela ou verde. O fenótipo, ele é a junção da característica, isso é uma coisa importante, nós vemos que é característica mais ambiente. Porque o ambiente ele influencia na manifestação da característica. Então vamos lá. Pegando aqui o genótipo. Observem aqui. Eu tenho Vzão, Vzinho. Isso classifica como o quê? Se eu tenho alelos diferentes, aqui eu tenho um heterozigoto. Quantos heterozigotos eu tive aqui? Eu tive 1, 2, 3, 4. Então, se eu tive 4 heterozigotos, então 4 probabilidades, 4 heterozigotos, eu posso dizer que eu tenho 4 em 4, ou 4 de 4, conforme você preferir, ou 100%. Então, o meu genótipo aqui gerou 100% de heterozigotos. Vamos pegar o fenótipo. As ervilhas podem ser amarelas ou verdes. No
No meu fenótipo, eu tenho que ver quantas amarelas e quantas verdes eu tenho aqui. Lembrando que o amarelo é dominante e o verde é recessivo. Tem umas coisas que eu esqueci de anotar aqui. Então, o amarelo ele é dominante e o verde ele vai ser recessivo. Então, olha só. Aqui eu tenho Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Mas, professor, aqui tem um alelo de amarelo e o alelo de verde. Como eu vou saber o meu fenótipo? Simples. Eu falei o quê? Que o dominante, ele prevalece em relação ao recessivo. Então, aqui eu tenho todos heterozigotos, 100% de heterozigotos. Se eu tenho 100% de heterozigotos, eu vou ter o quê? Todos eles têm os genes para amarelo e verde. Logo, quer dizer que o amarelo predomina em relação ao verde. Então, meu fenótipo, eu vou ter aqui ervilhas amarelas. Vai equivaler ao quê? 4 em 4. Observe que todos aqui têm um dominante. Ou 100%. Então, aqui no meu parental, onde eu cruzei um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, eu tive 100% aqui de heterozigotos, 100% de ervilhas amarelas, certo? Agora, se eu pegar aqui, melhor dizendo, a emenda observando esse resultado, onde ele cruzou uma ervilha amarela com verde, só saíram amarelas. Aí ele pensou, e se eu cruzar os descendentes desse meu parental para ver o que acontece? Então Mendel fez tipo um incesto vegetal, né? Um incesto entre plantas. No, God! No, God, please, no! 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 Ele pegou aqui 2 ervilhas amarelas desse cruzamento e cruzou para ver o que acontecia. Então, vamos fazer isso aqui. Então, agora, eu vou pegar aqui 2 do meu parental, que eu vou fazer o que eu chamo de geração F1. Então, a minha geração F1 vai ser o quê? Vai ser 2 ervilhas amarelas. Então, eu vou ter aqui Vzão, Vzinho, daquele meu parental, cruzando com Vzão, Vzinho. Lembrando que ambas são o quê? Amarelas. Então, fazendo aqui o cruzamento de F1, vamos lá, colocando aqui de novo o quadrado de Punnett, nós respeitamos a mesma situação. Eu vou separar o meu par, colocar aqui cada um no seu gameta, nós chamamos esse espacinho aqui de gameta, né? O seu locus. E a mesma coisa eu farei com esse outro, não é? Vou colocar o Vzão aqui e o Vzinho aqui. Então agora, observe aqui, eu tirei o meu F1, eu estou cruzando o quê? 2 ervilhas amarelas. Mas são quaisquer tipos de amarelas, professor? Não. São amarelas o quê? Híbridas. Então, elas já são diferentes daquelas primeiras amarelas ali dos pais delas, vamos dizer assim, do pai delas, né? Que era amarelo. Então, essas aqui já são híbridas. Já são amarelas híbridas, não são amarelas homozigotas. Então, vamos realizar aqui esse cruzamento. Então, colocando aqui vegetais para cruzar, eu vou pegar o Vzão aqui e juntar com esse outro Vzão. Observe que aqui, nessa coluna, eu tenho um Vzinho e nessa linha eu tenho um Vzão. Então, agora, continuando aqui embaixo, aqui em cima eu tenho um Vzão. E aqui eu tenho um Vzinho. Nessa coluna aqui eu tenho um Vzinho. E nessa linha eu tenho outro Vzinho. Então, nessa situação aqui, observe que eu já fiz o meu cruzamento.
a gente já consegue notar o quê? Que há uma diferença aqui no padrão resultante do cruzamento. Logo, como vão ficar as probabilidades? Então, vamos pegar aqui o nosso genótipo e o nosso fenótipo. Então, olha só. Analisando aqui o meu genótipo, prestando atenção. Eu tenho aqui algum homozigoto dominante? Eu estou resumindo porque eu estou com preguiça de escrever, tá, pessoal? Então, eu tenho algum homozigoto dominante aqui? Ou seja, para ser um homozigoto dominante, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter os dois... Isso, os dois dominantes. Então, o par tem que ser formado só por dominantes. Então, vamos lá. Eu tenho esses 4. Desses 4, qual é o homozigoto dominante? É esse daqui. Então, eu só tenho 1 em 4. Então, eu tenho 1/4 de homozigotos dominantes. Ou 25%. Certo? Eu tenho algum homozigoto recessivo aqui? Ou seja, para ser um homozigoto recessivo tem que ser o quê? O par tem que ser formado apenas por recessivos. Então, eu tenho algum? Aqui não, é um homozigoto dominante. Aqui eu tenho um dominante e um recessivo, um dominante e um recessivo. E aqui eu tenho apenas, ó, recessivos. Então, tenho um bem aqui. Logo, eu vou ter o quê? Um homozigoto recessivo. Eu vou ter quantos aqui? 1/4 ou 25%, certo? Eu tenho heterozigotos aqui. Para ser heterozigoto, eu tenho que ter o quê? Um dominante e um recessivo no meu par. Então, aqui eu tenho um homozigoto, aqui eu também tenho outro homozigoto, igual. Qual que vai ser diferente? Aqui eu tenho um dominante e um recessivo, um dominante e um recessivo. Então, olha só, eu tenho aqui heterozigotos. Esses heterozigotos são quantos? 2. Então, aqui eu digo que eu tenho 2/4. Ou eu posso dizer que eu tenho metade ou 50%. Então, 50% ou metade do meu genótipo formado aqui é de heterozigotos. Vamos pegar o fenótipo agora? O fenótipo para ervilhas híbridas aqui, para ervilhas, em relação à cor, eu tenho o quê? Amarela e verde. Nessa situação, observem aqui o seguinte. Eu tenho aqui uma amarela e verde. São as únicas duas opções que eu tenho para ervilhas. Mas, professor, por que o senhor está falando tanto só de ervilhas? Porque ervilhas é o exemplo mais claro pelo fato de Mendel ter usado. Mas essa questão de dominante ou recessivo acontece com qualquer característica de seres vivos. Daqui a pouco vou dar um exemplo em relação ao olho humano para vocês entenderem. Então, agora olha só. Foca aqui. Foca aqui. Presta atenção. Para ser amarela, amarela é o quê? Amarela é uma característica dominante. Para ela ser dominante, ela prevalece em relação ao recessivo. Então, eu preciso ter quantos para ela manifestar? Apenas um. Um no par é o suficiente. Quantos aparecem com uma característica dominante aqui? Então, olha só. Eu tenho aqui 2 alelos dominantes, então ele vai ser amarelo. Aqui eu tenho um dominante e um recessivo. O dominante prevalece sobre o recessivo, então aqui ele vai ser o quê? Amarelo também. Aqui eu também tenho um dominante e um recessivo. O dominante prevalece em relação ao recessivo. Então, aqui eu vou ter o quê? Uma ervilha amarela. Então, olha só, quantas amarelas eu vou ter? Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Então, o amarelo equivale a 3/4, que 3/4 equivalem a 75%. Então, eu tenho 75% de ervilhas amarelas aqui. O verde é a mesma coisa em questão de porcentagem, só que olha só,
O verde, ele é o contrário do dominante. Por quê? Porque ele é recessivo. Então, nessa situação, ele só vai manifestar onde só tem verde. Então, olha só, aqui eu tenho o dominante, aqui eu tenho o alelo do verde, mas eu tenho um dominante, então ele não manifesta. Aqui eu tenho outro alelo do verde, mas aqui eu tenho um dominante, ele também não manifesta. E aqui eu tenho dois alelos recessivos, dois verdes, então o verde vai aparecer somente aqui. Então, de 4 probabilidades eu tenho uma, então verde equivale a 1/4, ou 25%. Então, nessa situação aqui do meu fenótipo, a questão para aparecer ervilhas verdes, elas aparecem em 1/4, ou 25%. Mas, professor, por que apareceu verde sendo que cruzou duas amarelas? Justamente por causa disso daqui. Amarelos eram híbridos. Ao longo do cruzamento, surgiu aqui um homozigoto recessivo que fez que surgisse o verde. Bem, pessoal, eu dei o exemplo previsto para vocês pegarem o conceito básico de cruzamentos mendelianos. Agora, vamos pegar aqui alguns exemplos de situações para reforçar aqui o aprendizado de vocês. Bem, pessoal, então, continuando aqui, não é agora um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui esse meu exemplo, olha só. Uma ervilha amarela híbrida cruza com ervilhas verdes. Qual a probabilidade de surgirem ervilhas amarelas? Então, aqui ele está perguntando para vocês o quê? Qual é a probabilidade que desse cruzamento surjam ervilhas amarelas? Então, olha só, vamos ler as informações. Primeiro, vamos tirar nosso parental aqui. Pegando o parental, eu vou ter o quê? Uma ervilha amarela híbrida. Então, se ela é amarela híbrida, quer dizer o quê? Que, às vezes, o exercício não vai te dizer. Então, você interpreta. Ela é amarela híbrida. Então, se ela é amarela híbrida, quer dizer que o amarelo é a minha característica dominante. Então, e se ela é híbrida, quer dizer que ela é um heterozigoto. Então, eu vou ter aqui Vzão, Vzinho. Então, já tirei o meu parental. Então, continuando aqui, cruza com ervilhas verdes. Então, ela cruzou com ervilhas verdes. Então, olha só. Ele disse aqui que é uma amarela híbrida. Então, já sei que o amarelo é minha característica dominante. Então, se está cruzando com ervilhas verdes, então quer dizer que, primeiro, o verde é minha característica recessiva. Nós sabemos que o recessivo só manifesta em homozigoto. Então, eu já sei aqui que ele vai cruzar com Vzinho, Vzinho. Ou seja, que ela vai cruzar com um homozigoto recessivo. Agora, vamos fazer o cruzamento aqui, do mesmo jeito que nós vimos. Faço aqui o meu quadrado de Punnett e separo. Primeiro aqui o primeiro, Vzão, aqui o Vzinho, lembrando que aqui eu tenho uma ervilha verde, e aqui eu tenho uma amarela, e aqui do lado eu vou colocar o meu homozigoto recessivo, na minha ervilha verde. Bem, vamos ao cruzamento agora. Pegando aqui dessa coluna, eu tenho o Vzão, dessa linha aqui vem o Vzinho, dessa coluna vem o Vzinho, dessa linha vem o Vzinho, dessa coluna vem meu alelo dominante, dessa linha meu alelo recessivo, dessa coluna vem um alelo recessivo e dessa linha vem outro alelo recessivo. Então, olha só, fiz aqui o meu cruzamento. Vamos agora pegar aqui e tirar o meu genótipo e o meu fenótipo. Então, olha só. Genótipo. Vamos analisar aqui. Eu tenho algum homozigoto dominante? Eu tenho um par de alelos dominantes aqui? Não.
Mas eu tenho algum homozigoto recessivo? Eu tenho um par de alelos recessivos? Tenho. Quantos? 1, 2. Então aqui, homozigoto recessivo, eu vou ter quantos aqui? 2/4, ou metade, ou 50%. Ah, ficou meio ruim aqui, mas dá para entender. Então eu tenho aqui metade, 2/4, né, de homozigotos recessivos. Não tem homozigoto dominante, então só falta ver aqui heterozigotos. Quantos heterozigotos eu vou ter aqui? Se metade é homozigoto recessivo ou não tem homozigotos dominantes, então heterozigotos eu vou ter 2. Mesma coisa. 2/4, ou metade, ou 50%. Então, eu tenho metade homozigoto recessivo e metade de heterozigoto. Pegando aqui meus fenótipos, eu vou ter o quê? Só pode ser amarelo e verde. Nessa situação, só tem amarelo e verde aqui. Então, eu tenho quantos amarelos aqui? Amarelo é o quê? É o heterozigoto. Logo, por quê? Porque ele é o que tem o dominante aqui. Dominante para você o recessivo. Então, eu vou ter quantos amarelos aqui? 1, 2. Então, amarelos vão ser 2/4, ou metade, ou 50%. E o verde? Mesma coisa. Por quê? Porque se metade é amarelo, eu só tenho duas opções, outra metade é verde. Então, aqui eu vou ter 2/4, ou metade, ou 50%, certo? Por quê? Porque dois desses aqui são homozigotos recessivos. Agora o que é a pergunta? Qual a probabilidade de surgirem ervilhas amarelas? Agora aqui, resposta. A probabilidade de surgirem ervilhas amarelas equivale a, ou é de, tanto faz, 50%. Então, eu vi aqui que eu tenho 50% de chance das minhas ervilhas nascerem amarelas, então eu digo que a probabilidade é de 50%. Bem, primeiro exemplo, vamos a um outro exemplozinho aqui. Vamos agora aqui a um outro exemplo, agora utilizando características de seres humanos, porque isso é aplicável a seres humanos. Como vocês, na verdade, todos os seres vivos seguem essas leis de Mendel, por isso que ela é uma lei. Então, nessa situação, vamos a um outro exemplo agora aqui usando questões de seres humanos. Olha só. Um homem de olhos castanhos, filho de uma mãe de olhos claros, casa-se com uma mulher de olhos castanhos, homozigota. Determina a probabilidade desse casal ter filhos com genótipo híbrido. Então, olha só. Eu tenho aqui um casal, um homem de olhos castanhos, filho de uma mãe de olhos claros, casa-se com uma mulher de olhos castanhos, homozigota. Determina a probabilidade desse casal de ter filhos com genótipo híbrido. Então, olha só. Vamos pegar aqui o parental. Vamos começar analisando o homem, porque ele está primeiro aqui no exercício. Então, olha só. Um homem de olhos castanhos, filho de uma mãe de olhos claros. Pois bem, eu sei que o homem tem olhos castanhos. Então, obviamente, ele vai ter aqui um dominante. E por quê? Porque ele é filho de uma mãe de olhos claros. Se a mãe dele tem olhos claros e ele nasceu de olhos castanhos, então eu já entendo que a característica castanho, escuro, ou olho escuro, ela é dominante. E, logo, olhos claros vão ser recessivos. Por quê? Porque se olhos claros fossem dominantes e a mãe dele é olho claro, ele obrigatoriamente teria que ter olho claro. Só que não é o caso.
Aqui, olhos castanhos, um homem de olhos castanhos, filho de uma mãe de olhos claros. Então, eu já entendo que castanho é dominante a claro. Então, olho castanho é característica dominante. Se a mãe dele tem olhos claros, e eu entendi que olhos claros são recessivos, logo, eu entendo que olhos claros são recessivos também, mas para ela ter olhos claros, ela é uma homozigota. Então, nessa situação, o filho de olhos castanhos, mãe de olhos claros, ele vai ser um híbrido, um heterozigoto, um azão-azinho. E por quê? Porque ele tem olhos castanhos e a mãe dele tem olhos claros. Então, a mãe dele é homozigota, logo, ele vai ter ali o gene para olhos claros. Que cruza, não é? Que casa-se, a gente entende que eles querem ter que eles vão ter filhos, não é? Com uma mulher de olhos castanhos homozigota. Então, eu entendi que olhos castanhos são dominantes em relação a olhos claros. E ele casou com uma mulher de olhos castanhos. E aqui diz que ela é homozigota. Então, eu vou ter aqui o quê? Um homozigoto dominante, azão-azão, para a mulher. Então, vou colocar aqui. Pronto. Então, qual é a pergunta? Determina a probabilidade desse casal de ter filhos com genótipo híbrido, ou seja, ele quer saber esse casal. Ele vai conseguir ter algum filho heterozigoto? É o que nós vamos descobrir. Então, vamos dar uma cruzada aqui. Né? Vamos fazer uma cruzada. Né? Lembra agora aí os cavaleiros templários. Então, fazendo aqui uma cruzada em direção à Terra Santa. Nessa situação aqui, temos aqui esse cruzamento. Então, vamos dividir. Vamos colocar aqui o pai e aqui a mãe. Da mesma forma que eu já falei anteriormente, eu separo os alelos. Então, aqui fica o azão e aqui fica o azinho, que é o pai. A mãe, ela tem olhos castanhos, homozigota. Então, aqui no meu locus, eu vou ter dominantes nos dois. Então, agora, vamos cruzar. Não é? Azão com azão forma azão, azão. Azão com azinho forma azão, azinho. Azão com azão forma azão, azão. Azão com azinho forma azão, azinho. Então, fiz aqui o meu cruzamento. Vamos ver aqui o genótipo e o fenótipo. Então, tirando aqui meu genótipo, eu vou ter aqui, eu tenho algum homozigoto dominante? Ou seja, eu tenho um par formado somente por alelos dominantes? Tenho, olha só, eu tenho um aqui e outro aqui. Então, eu vou ter o quê? Homozigoto dominante. Eu vou ter aqui 2/4 ou metade ou 50%. Eu tenho homozigoto recessivo aqui? Ou seja, eu tenho um par formado só por recessivos? Não. Olha só, aqui eu tenho dominante, dominante com dominante, dominante com dominante, dominante com recessivo, dominante com recessivo. Então, eu não tenho. Então, não tenho por que colocar. Agora, eu tenho heterozigotos aqui? Tenho. Porque heterozigoto é um dominante e um recessivo. E onde eles estão? Olha só, eu tenho um aqui e outro aqui. Então, eu vou ter 2/4 ou metade ou 50%. Aqui eu tirei o meu genótipo. Vamos fazer o fenótipo aqui. Para fazer o meu fenótipo é muito simples. Por quê? Olhos castanhos são dominantes em relação a olhos claros.
Então, eu tenho que ter um dominante. Observem aqui, homozigoto dominante, heterozigoto ou híbrido, heterozigoto ou híbrido. Para ter dominante, para ter a característica dominante manifestada, basta um. Então, olha só, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Então, o meu fenótipo, deixa eu pôr os dois pontos aqui. Meu fenótipo, se eu pegar aqui, olhos castanhos, equivalem a 4 em 4 ou 100%. Então, esse casal vai gerar apenas filhos de olhos castanhos. Eles não vão gerar filhos de olhos claros. Então, a pergunta é: determine a probabilidade desse casal ter filhos com genótipo híbrido. Então, resposta A. Probabilidade é de genótipo híbrido ou heterozigoto é a mesma coisa. Nós vemos aqui que o heterozigoto equivale a 50%, a probabilidade é de 50%. Certinho então, pessoal? Então, beleza, espero que vocês tenham gostado e vamos para a segunda lei. Até mais.